Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje nós vamos para o áudio de número 10, capítulo número 10 do livro Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. E eu tenho recebido tantos testemunhos daquilo que essas palavras têm feito na vida de vocês e muita gratidão por todas aquelas que têm me acompanhado, têm me dado retorno do meu ministério, de tudo que Deus tem me chamado para fazer. Eu fico muito feliz de ver vocês assim sendo abençoadas mesmo, como se Deus estivesse confiando tantas preciosidades na minha vida. Obrigada, gente. Então vamos lá. Capítulo 10. Humildade e morte ao ego. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2:8. A humildade é o caminho para a morte, pois na morte ela dá a maior prova de sua perfeição. A humildade é o florescimento do qual a morte ao ego é o perfeito fruto. Jesus se humilhou até a morte e abriu o caminho no qual devemos andar também. Assim, como lá não havia maneira de ele provar sua entrega absoluta a Deus ou de desistir e sair da natureza humana para a glória do Pai, a não ser pela morte, assim também é conosco. A humildade tem de nos levar a morrer para o ego. Então, provamos quão completamente desistimos de nós mesmos para Ele e para Deus. Somente então somos libertados da natureza caída e encontramos o caminho que leva para a vida em Deus, para o pleno nascimento da nova natureza, da qual a humildade é o fôlego e a alegria. Temos falado do que Jesus fez por seus discípulos quando transmitiu sua vida de ressurreição para eles. Quando, na descida do Espírito Santo, ele, o glorificado e entronizado manso, veio dos céus para habitar neles. Ele ganhou o poder para fazer isso por meio da morte. A vida que ele partilhou em seu caráter mais intrínseco foi uma vida que saiu da morte, uma vida que foi entregue à morte, foi ganha pela morte. Ele que veio habitar nos discípulos era ele mesmo, alguém que havia sido morto e agora vivia para sempre. Sua vida, sua pessoa, sua presença carregam as marcas de morte, de ser uma vida nascida da morte. Aquela vida em seus discípulos também carrega sempre as marcas da morte. É somente como o espírito da morte, do morto, ao habitar e trabalhar na alma, que o poder de sua vida pode ser conhecido. A primeira e principal das marcas do morrer do Senhor Jesus, das marcas da morte que indicam o verdadeiro seguidor de Jesus, é a humildade. Por estas duas razões, somente a humildade leva à perfeita morte e somente a morte aperfeiçoa a humildade. A humildade e a morte são, em essência, uma só. A humildade é o embrião e, na morte, o fruto é amadurecido até a perfeição. Subtítulo: A humildade leva à perfeita morte. Humildade significa o desistir do ego e o tomar o lugar do perfeito nada a ser diante de Deus. Jesus se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Na morte, ele deu a maior e a mais perfeita prova de ter desistido de sua vontade em prol da vontade de Deus. Na morte, ele desistiu de si mesmo, com a natural relutância do ego em beber do cálice. Ele desistiu da vida que tinha em união com nossa natureza humana. Ele morreu para o ego e para o pecado que o tentava. Então, como homem, ele entrou na perfeita vida de Deus. Se não fosse pela sua infinita humildade, considerando a si mesmo como nada, a não ser como um servo para fazer e sofrer a vontade de Deus, ele nunca teria morrido. Isso nos dá a resposta para a questão tão frequentemente feita e da qual o significado é muito raramente aprendido de forma clara. Como posso morrer para o ego? A morte para o ego não é nossa obra, é obra de Deus. Em Cristo, você está morto para o pecado. A vida que estava em você se foi pelo processo de morte e ressurreição. Você pode estar certo de que está, de fato, morto para o pecado. Mas a plena manifestação do poder dessa morte em sua disposição e conduta depende da medida que o Espírito Santo partilha do poder da morte de Cristo. E é aqui
que o ensinamento é necessário. Se você entrasse em plena comunhão com Cristo em sua morte e conhecesse a plena libertação do ego, humilharia a si mesmo. Essa é sua única obrigação. Coloque-se diante de Deus em completo abandono. Consinta de coração com o fato de sua impotência para matar a você mesmo e de fazer você mesmo viver. Mergulhe em seu próprio nada-ser, no espírito de mansidão e paciência e confiável entrega a Deus. Aceite cada humilhação. Olhe para cada homem que tenta ou irrita você como um meio de graça para humilhar você. Use toda oportunidade de humilhar-se diante dos homens como uma ajuda para permanecer diante de Deus. Deus aceitará tal humilhação como a prova de que você deseja isso de todo o coração, como a melhor oração, por isso, como sua preparação para o poderoso trabalho da graça dele. Quando, pela poderosa força de seu Santo Espírito, ele revela Cristo plenamente em você, para então ele, em sua forma de um servo, ser verdadeiramente formado em você e habitar em seu coração. Esse é o caminho de humildade que leva à perfeita morte, à plena e perfeita experiência de que estamos mortos em Cristo. Subtítulo: somente a morte leva à perfeita humildade. Tomemos cuidado com o erro que muitos cometem. Eles gostariam de ser humildes, mas estão temerosos de ser muito humildes. Eles têm tantas qualificações e limitações, tantos arrazoamentos e questionamentos do que o verdadeiro humilde é e faz, que nunca se submetem sinceramente a ela. Cuidado com isso. Humilhe-se até a morte. É na morte ao ego que a humildade de Cristo é aperfeiçoada. Esteja absolutamente certo de que na raiz de toda a experiência real de mais graça, de todo o verdadeiro processo na consagração, de toda a conformação realmente crescente à semelhança de Jesus, tende a haver uma mortificação para o ego, a qual prova a Deus e aos homens que é genuína em nossa disposição e hábitos. É lamentavelmente possível falar de morte e vida e andar no espírito, enquanto até o mais ingênuo não pode fazer nada, a não ser ver o quanto há de ego. A morte ao ego não tem marca mais certa de morte do que uma humildade que faz de si mesmo alguém sem reputação, que se esvazia e toma a forma de servo. É possível falar muito e honestamente de comunhão com um Jesus desprezado e rejeitado e de carregar sua cruz, enquanto a mansa e humilde, a meiga e gentil humildade do Cordeiro de Deus não são vistas, são muito raramente vistas. Vamos buscar recebê-lo em ambas as formas. Nele, essas marcas são inseparáveis, elas têm de estar em nós também. Que tarefa sem esperança se nós tivéssemos de fazer o trabalho. Natureza nunca pode vencer natureza, nem mesmo com a ajuda da graça. Ego nunca pode expulsar ego, nem mesmo no homem regenerado. Louvado seja Deus! O trabalho foi feito, concluído e aperfeiçoado para sempre. A morte de Jesus, de uma vez por todas, é a nossa morte para o ego. E a ascensão de Jesus, sua entrada de uma vez por todas no Santo dos Santos, nos deu o Espírito Santo para nos transmitir em poder e fazer nosso o poder da morte e vida. Como a alma, na busca e prática da humildade, segue os passos de Jesus, sua consciência da necessidade de algo mais é despertada. Seu desejo e esperança é apressado, sua fé é fortalecida e ela aprende a olhar para o alto e clamar e receber aquela verdadeira plenitude do Espírito de Jesus que pode diariamente manter a morte ao ego e o pecado sobre seu pleno poder e fazer da humildade o Espírito todo permeante de nossa vida. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?
Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Romanos 6, 3, 11 e 13. A completa autoconscientização do cristão é ser saturado e caracterizado pelo Espírito que avivou a morte de Cristo. Ele tem sempre de oferecer-se a Deus como alguém que morreu em Cristo. E em Cristo está vindo da morte, levando em seu corpo o morrer do Senhor Jesus. Sua vida sempre leva as duas marcas entrelaçadas, suas raízes alcançando na verdadeira humildade profunda dentro da sepultura de Jesus. A morte ao pecado e ao ego, e sua cabeça elevada em poder de ressurreição aos céus, onde Jesus está. Crente, clame em fé a morte e a vida de Jesus como suas. Entre na sepultura de Cristo, no descanso do ego e da obra do ego, o descanso de Deus. Com Cristo que confiou seu Espírito nas mãos do Pai. Humilhe-se e desça cada dia até a perfeita e sem esperança dependência de Deus. Deus irá ressuscitá-lo e exaltá-lo. Mergulhe cada manhã em profundo nada a ser dentro da sepultura de Jesus. Cada dia, a vida de Jesus será manifesta em você. Permita que uma disposta, amável, tranquila, alegre humildade seja a marca que você tenha, de fato, reivindicado como seu direito de nascimento, o batismo para dentro da morte de Cristo. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. As almas que entram em sua humilhação acharão nele o poder para ver e considerar o ego morto, e como aqueles que aprenderam e receberam dele, para andar com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. A morte e vida é vista em uma mansidão e humildade como a de Cristo.